formavam, esses grupos trouxeram acervos de experiências e também problemáticas que aqui perduraram. E depois a gente vê o outro grupo, por exemplo, os hebreus, que são os grupos onde Jesus vai nascer. Mas antes de chegarmos nesse, vamos falar do outro grupo, egípcio, que era um grupo que tinha menos compromisso assim, digamos, com a inferioridade. O grupo que chegou na terra e tinha uma saudade tão profunda que quase todos voltaram já, logo para Capela. Aqui ficaram os que estão trabalhando em algumas situações ou contextos evolutivos da Terra, mas por querer, para ajudar a evolução, por missão. Então os egípcios eram tão evoluídos intelectualmente que fizeram pirâmides que até hoje a gente não tem o conhecimento de construí-las. Mas eles já tinham conhecimento espiritual, acolhiam a mediunidade. Havia todo esse mundo dos mistérios de Ísis, de Eleusis, todo aquele mundo da relação com os espíritos, mas eles cederam muito esse pensamento no convívio com aquele povo agrário do Nilo, que plantava. Então eles ficaram com um acento politeísta que dificultou um pouco a compreensão religiosa deles. E por último, os hebreus traziam já uma ideia de Deus único, uma certa compreensão profunda dos destinos do humano, um desejo muito grande de construir algo, uma escada ascensional para compreender Deus, mas traziam como problemática severa que continuou um orgulho religioso de superioridade, que fez com que Jesus precisasse vir em lugar deste povo, sozinho, sendo mais humilde, substituindo a direção que esse povo hebreu podia dar naquele momento para os outros espíritos, porque a ideia era que esse povo pudesse conduzir outros na relação com a espiritualidade, mas eles falharam coletivamente. E então o Cristo vem, e vem da forma mais simples. Tem um livro do Chico Xavier que ele traz aquilo que ele chama de folclore da espiritualidade. O que seria o folclore? São aquelas histórias que na espiritualidade, mas na espiritualidade, essas cidades que ficam aqui na crosta da terra, eles contam histórias, narrativas, fabulações que narram situações de aprendizado das pessoas na sua evolução, no cristianismo, no espiritismo em particular. Então ele junta essas histórias, Humberto de Campos, e começa a escrever, como escritor que ele era, aqui continua lá, escrevendo essas histórias, essas histórias que são verdadeiras e que lá na espiritualidade elas são contadas como ensinamento. O sentido do folclore lá é esse, não é de algo que não tem existência real, mas é algo que é de domínio público e algo que alimenta o pensamento coletivo. Então, junto a essa quantidade imensa de histórias que ele recolheu, há variados livros, e um deles, que é a Psicografia do Chico Xavier, no Roteiro de Jesus, ele abre o livro, Humberto de Campos, com uma história de uma simplicidade grande, mas que mostra da ideia da dimensão da tarefa de Jesus. E ele começa com um homem do templo. Maria e José chegam até o templo com o menino, vão tentar apresentá-lo a autoridades, a pessoas que pudessem ajudá-los e ajudar o Jesus, ou ajudá-los a compreender algo sobre aquele menino que parecia tão diferente, para a simplicidade de José e de Maria. Então eles encontram Simeão, e Simeão está ali na porta ali daquele templo dos fariseus, e ele chega e abraça o menino com uma simplicidade muito grande, um espírito evoluído, abraça o menino e fica profundamente enlevado com Jesus, bota ele no colo. Ele era muito criança ainda, criança de colo, e aí então ele diz assim: meu filho, menino, como pensas? Onde tu
pensas representar os interesses do Supremo Pai aqui na terra? Onde tu pensas? Por que tu não nascestes irmão do Augusto Grande? Como tu pensas ficar do lado de um senador romano se tu não nascestes no berço onde estes senadores são feitos? Onde tu pensas dirigir os destinos de Israel se tu não assentas no Sinédrio, não és parente de um grande orador, não tens ganho guerras que te permitam um nome diante desses reinos que se fazem aqui no nosso tempo? Onde tu pensas? Aí descreve muitos feitos e fatos e homens famosos. Por que tu não nascestes assim? Por que tu não nascestes assim como aquele? Por que não como aquele? Onde mesmo, menino, tu pensas representar os interesses do Supremo Pai? Aí Jesus bate várias vezes no coração dele assim. E ele não compreende. Quando ele desencarna, é que ele vai ver que aquela pergunta que ele fez não tinha ficado sem resposta. Porque Jesus tinha dito que no coração dos homens é que ele ia representar os interesses do Pai Celestial. Parece muito com aquela outra história que Jesus está chegando em Jerusalém. Essa eu já contei aqui. E quando tem aquele juiz, Haná, um juiz muito imperoso, como as pessoas dizem no Ceará, muito orgulhoso, e ele disse: que pensas, Galileu, o que fazes aqui? Ele disse: busco a fundação do reino de Deus, disse Jesus. E o que pensas tu que é isso? Já viste uma estátua ser feita de lama? Nas tuas mãos o reino de Deus? Ele ironiza. Ele diz: e o que pensas tu ser isso? Ele diz: o reino de Deus, Jesus responde, o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Então, quando ele diz é a obra divina no coração dos homens, ele vai mostrar em outros lugares de toda a sua história na vida da terra, como um Cristo planetário que reencarna humano, com o nome de Jesus, vivendo o que ele viveu. Ele vai mostrar que ele não veio, o reino de Deus não vem com aparências exteriores, não vem para dominar povos da forma materialona que a gente conhece. Em outro momento, ele vai dizer uma coisa muito semelhante para Levi, que é já quando ele está com os discípulos. E Levi era um discípulo relativamente rico, ele era equivalente a um funcionário da Receita Federal, era um coletor de impostos. Então, ele um dia foi até os pobres, Áquila, Pafos e Lisandro, 3 pessoas muito pobres, um aleijado, Lisandro, o outro Pafos, um homem que vivia reclamando, vivia muito queixoso de tudo, sempre infeliz, e o outro, Áquila, alguém que tinha sido expulso da sua família pelo tanto de transgressão que tinha feito, já tinha roubado, feito 1000 coisas erradas, como se diz. Então esses três homens, quando ouviram Jesus falar, ficaram numa alegria profunda. Eles pensaram assim: meu Deus, eu ainda tenho jeito. E foram procurar Levi, mas Levi achou aquele esquisito. Reino de Deus, vocês querem participar da fundação do reino de Deus? Umas pessoas desclassificadas como vocês. Ele diz praticamente isso. Vocês, mas o reino de Deus não pode ser feito assim, não. E então Jesus vem e logo depois que ele sai, Jesus chega e Levi conta isso como quem conta uma vitória, dizendo assim: meu Deus, eu defendi o reino de Deus. E Jesus diz assim: ora, você fez isso, Levi? Mas Levi, você acha mesmo que o reino de Deus seria? Aí ele descreve toda a história do cristianismo, as batalhas. Você acha que o reino de Deus a gente ganharia na terra com a posse de algum governo, com a posse de determinadas políticas, com a suntuosidade de templos, que fariam guerras religiosas, que assinariam sentenças iníquas em nome do meu Pai? Você acha mesmo que a gente faria? E descreve toda a história do cristianismo. Você acha mesmo? Levi, os sãos não precisam de médico. O evangelho de Jesus
vai ser aceito primeiro pelos que trazem feridas no coração, pelos que já diminuíram as suas ilusões com relação à felicidade do mundo, aquilo que se supõe felicidade no mundo. O reino de Deus não vem com essas aparências exteriores, é a obra divina no coração dos homens. Então a gente não tem essa dimensão. No tempo em que conversar com uma mulher na rua dava prisão, qualquer classe social, um homem falasse com uma mulher era preso. No tempo em que se ganhava guerras e escravizava quem perdia. No tempo em que as mulheres não eram consideradas cidadãs, em que o trabalho era considerado algo de escravos e os escravos não tinham o menor valor. Os donos de escravos costumavam cegá-los para que eles não fugissem. Então eles tinham um poder de vida e morte sobre o outro. E vocês imaginam que um pensamento que achava coisa de escravo, quer dizer, coisa inferior, coisa aviltada, o trabalho sobre manual, o trabalho do fazer, de construir as coisas do mundo. Vocês imaginam que mundo, não é? Em que tempo Jesus foi comparecer para nos deixar essa ideia de que o reino de Deus é essa obra que cada um vai construir, que não vem, e que Ele está junto, sobretudo, daqueles que já perderam as esperanças, daqueles que estão fatigados, daqueles que já não têm fé em algumas ilusões do mundo. E Ele diz isso: eu vim para estes, os sãos não precisam de médico. Os ricos do mundo já estão muito preocupados, Levi, em defender o seu patrimônio. E as boas notícias do Evangelho fazem menos eco em seu coração do que os que trazem feridas e chagas que a gente desconhece. Então, isso já é um marco diferencial para as ideias de religiosidade que os homens tinham e que têm até hoje. Então isso vai ficar muito forte quando Jesus aparece. Já vamos dar um salto para depois da crucificação, quando ele aparece para Paulo, não é? Ele aparece para Paulo e vai dar uma outra medida do que seria a evolução, do que seria uma consciência afinada com o pensamento divino. Ele vinha de um formalismo religioso, que os hebreus eram mestres nisso, como a gente viu, no formalismo, naquilo que é exterior, e ele ia trazer-nos para o que se chama hoje de uma consciência crística, uma consciência baseada no pensamento de Cristo. Isso era uma coisa muito diferente já naquele tempo. Então esse salto foi narrado com a vida de Paulo. No Paulo e Estevão, o romance histórico de Emmanuel, a gente vê uma trajetória de uma consciência que tinha uma relação superficial, ainda que válida em muitos aspectos, como a gente sabe, mas uma relação completamente exterior com o que era chamado evolução, ou religiosidade, ou espiritualidade. E ele vai construir uma outra relação, uma relação interna, uma relação de renúncia ao materialismo do mundo, uma relação de escolha de determinadas experiências evolutivas, onde ele se apropriava, buscando o mestre, daquela tarefa que ele achava que tinha no mundo. E há outro texto também nesse livro do Chico, que é uma das coisas mais difíceis da gente fazer. Ele mostra um servidor fiel chegando para Jesus e contando: mestre, aí eu vi que o conhecimento estava perto da verdade. Bem-aventurado o servo que conhece. Mesmo que o servo conhecesse coisas que não fossem a sabedoria. Depois ele disse: mestre, depois eu lutei pelo belo no mundo. Bem-aventurado aquele que consegue ver as belezas do universo. Tudo o mestre via de uma forma bonita. E então eu combati com a palavra. Bem-aventurado aquele que usa da palavra para construir e edificar as noções de justiça e um pensamento mais liberto na direção do bem. Aí ele diz: mestre, depois eu vi que a dor também me ensinava. Bem-aventurado aquele que consegue aprender com a dor. E então, mestre, eu vi
que a minha experiência concreta de mundo também tinha serventia. Bem-aventurado o discípulo que aprende com a experiência. E, no entanto, chegou uma hora que ele disse assim: agora eu, ao invés de buscá-lo nas formas da minha ação ou da ação dos outros no mundo apenas, eu passei a te buscar no coração. Sabe, mestre, eu me perguntava a cada desafio de aprendizagem que eu tinha no mundo, qual é a vontade de Deus a meu respeito nessa situação? Qual é a vontade de Deus a meu respeito nessa situação? Ele diz: bem-aventurado o discípulo que busca o mestre, tentando conhecer a vontade de Deus nas situações do mundo. Então é muito importante. Tem um livro do Aristóteles que diz: quando a gente estiver em conflito, meu Deus, será que eu faço isso? Será que eu faço essa faculdade? Ou essa não dá dinheiro, essa dá, essa é assim. Será que eu devo ficar mais tempo com esse companheiro, essa companheira? Como será que eu abordo essa problemática desse filho? Como será isso? Como será que eu devo fazer assim, diante desses desafios de aprendizagem que comparecem na minha história pessoal? Então, tem um livro que diz assim: a gente deve pensar assim: o que será que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus gostaria que eu fizesse? Se a gente aprofundar esse pensamento, a gente acerta. Mas esse pensamento nem sempre é a felicidade do jeito que a gente entende que é a felicidade da Terra. Ele é justamente um pensamento que nos conecta com Deus, que nos conecta com a nossa essência, com o nosso ser espiritual, com o sentido espiritual, na verdade, da nossa existência. Então nós vamos ver, por exemplo, eu esqueci de fechar, fecha ali, eu não esqueci. Então tem a bolsa de fora. Tem também um outro momento. Então é muito importante, diante dos dilemas da nossa evolução, os dilemas de crescimento da nossa vida, a gente pensar nesses termos, a gente deixar de estabelecer ideias de como mudar o outro. Como é que eu consigo que fulano seja assim? Que na verdade o máximo que a gente pode tentar é construir uma relação diferente, e a nossa relação pode mudar o outro. O outro, a gente não tem acesso à consciência do outro, a gente não tem acesso a mudar o outro, mas a gente pode mudar a relação que estabelecemos com ele. É assim que Jesus queria dizer, quando ele diz: bem-aventurado o discípulo que vai fazendo esse movimento de se encontrar e encontrar o sentido das suas ações no mundo, e sobretudo em buscar o que será que Jesus me orientaria. E me orienta, porque está dentro de nós esse reino que a gente vai desenvolver e construir. Então, essas ideias fizeram muito sentido, por último, no meu coração, no nosso coração. E depois, a gente começa a se deter nas tarefas de cura de Jesus. As curas que Jesus fez, elas trazem singulares aspectos. Vamos analisar só alguns. Hoje em dia, já se admite que a cura, pela Organização Mundial de Saúde, é um estado de bem-estar biopsíquico, físico e espiritual. Então, a gente se pergunta, a gente nunca chega a um completo bem-estar físico, psíquico, social e espiritual, mas a gente pode caminhar para ele. E o pensamento espírita ainda acrescenta: as doenças são um recado da alma, e curar-se é escutar este recado em conexão com Deus, em conexão com a nossa tarefa de aprendizagem evolutiva. Então, algumas situações que a gente vê de doença, e doença aqui de qualquer aspecto, doença psíquica, doença física, doença espiritual, que é a obsessão, qualquer doença, ela está nos ensinando algo, ela é um recado. Quando ela se corporifica no físico, é um recado da alma, como a gente diz. Ela está
uma fala para a gente. As pessoas dizem, está fazendo sintoma. Porque algumas coisas que a gente faz espiritualmente que nos deixam sofrer, elas também são um sintoma, assim como uma dor, assim como uma quebradura que insiste em não ficar boa, assim como um processo de uma ferida, de um câncer. Esse tipo de coisa é mais fácil de ver e de perguntar o que eu posso aprender com essa experiência. Mas às vezes fica menos claro quando esse sintoma é um tipo de relação em que eu repito sempre tal coisa e isso me faz sofrer. Eu sempre desisto, eu sempre traio, eu sempre não dialogo, eu sempre não faço algo que eu percebo que é preciso que eu faça e que exigiria um certo esforço. Eu sempre, deixo a pessoa só, eu não sei dividir, ou eu sempre sou autoritário ou autoritária, ou tenho um orgulho que não me deixa conversar e repartir a vida. Então, as pessoas mostram esses sintomas que são como um sintoma físico, só que ele comparece sob a forma de uma repetição na forma da gente se relacionar. E o que é a reencarnação? Ora, Joana de Ângeles nos ensina que a gente reencarna para dar a nova resposta reencarnatória, como eu gosto de dizer. O que é isso? Se a gente vinha repetindo determinado movimento, a gente sempre em determinada situação desistia, não trabalhava, entregava os pontos, entrava em depressão, traía companheiros, era desleal com amigos, aviltava a dignidade dos parentes, espoliava as pessoas mais pobres que dependiam da gente, tomava o que seria do outro, não só fisicamente, mas a tranquilidade, os sonhos, a paciência, o desejo de ser feliz, a alegria. Tudo isso são roubos, pequenos assassinatos, como dizem os poetas. Então, na verdade, como é que a gente sempre fazia isso e nesta reencarnação a gente vai dizer, não, eu reencarnei para dar uma nova resposta nessas situações. Eu não vou fazer do mesmo jeito, eu vou dar essa nova resposta reencarnatória. E aí eu me liberto daquilo que faz sintoma na minha vida, que não é um sintoma físico, mas é um sintoma psíquico e espiritual. Então é mais difícil ver esses sintomas, não é? Ah não, toda vida que acontece isso eu ajo desse jeito com a minha irmã. Toda vida às vezes eu escuto muito, trabalho muito com juventude. Sempre, na primeira discussão eu acabo. Eu estou com uma lista, professora, de uns 20 em menos de 10 meses. Uns 20 namorados. Então, o que será que a pessoa está repetindo? O que será que ela repete tanto? Que parece que cai do mesmo jeito, na mesma situação. Então, é importante ver o que de mim é preciso mudar naquela forma de me relacionar com o mundo e com as coisas que eu vivo. Os 3 mestres de Rousseau, as coisas do mundo, as situações, o outro e eu mesmo, né? Então, o que fica sendo repetitivo? Porque a gente não reencarna para repetir aquilo que a gente precisa aprender como amor. E justamente a gente não se lembra para isso, para não se atrapalhar mais. A gente reencarna em novas situações, com ajuda sempre. E seria preciso dar essa nova resposta reencarnatória. A Joana de Ângeles diz que nessa hora em que você muda ali, naquela hora que ninguém viu você chorar sozinho e dizer, eu não vou revidar. Não vou revidar. Nessa hora, alguma coisa profunda em você mudou. Você passou para outro estágio evolutivo. Então são coisas quase invisíveis, mas elas estão gravadas no perispírito. É o que está gravado no perispírito que vai fazer a gente se atrair noutra vida por outra pessoa, como se fosse um imã o nosso perispírito. Pelas pessoas que a gente também odiou. A gente odiou 50 anos uma pessoa, noutra encarnação.
aquilo está tão gravado no perispírito que entre milhares de pessoas você vai encontrá-la justamente aquela. Vai encontrar justamente aquela que você emitiu tanta vibração durante tanto tempo, noutra vida, que seja. Então, o nosso perispírito é como um imã, ele registra as nossas experiências, mas também ele tem a grande virtude de poder ser lavado pelo amor. Quando Jesus diz, um gesto de amor cobre uma multidão de pecados, ele diz uma lei espiritual. Ele anuncia como funciona o cristianismo. Ele diz, um gesto de pecado, na raiz da etimologia da palavra, no original dela, significa errar o alvo. Pecar é errar o alvo na busca da nossa felicidade. Então, um gesto de amor cobre uma multidão de formas enganosas com que a gente buscou ser feliz. Uma multidão de enganos. Então, aquele gesto de amor que ninguém pode ter visto, de suportar mais um pouco um filho difícil, um parente, uma pessoa no centro espírita. Na hora que você podia se demitir daquele trabalho, na hora que você precisa se demitir daquele trabalho, você não se demitiu, ficou naquela casa espírita, sozinha, numa situação difícil, numa situação em que muitos te deixaram. E ninguém viu aquele esforço de comparecer, de levantar aquele setor, de, entre lágrimas, olhar para o próximo e recebê-lo e ampará-lo. Quando às vezes você trazia o coração mais ulcerado do que cada um que chegava. Então, esses esforços vão mudar o seu padrão de evolução. Tanto é que nesse livro de Chico, que chama No Roteiro de Jesus, com essas histórias que o Humberto de Campos conta, tem uma história singular que termina um determinado grande capítulo de pequenas histórias. Ele diz para o discípulo, diz assim: Senhor, de que adianta as estrelas se a gente não só pode mirá-las e a gente não pode tê-las nem morar nelas? De que adianta o sol se a luz tão resplandecente pode até nos fazer tropeçar no chão, pode até nos encandear? De que adianta a gente mirar o alto, a beleza que tu ensinas da vida no mundo espiritual, se a gente tropeça em coisas vis, em tantas dificuldades? De que adianta, Senhor? De que adianta? Aí ele vinha falando e estavam fazendo um trajeto. E nesse trajeto eles passaram por um lugar desértico. E o lugar foi piorando, e a noite foi chegando, o fim do dia, o sol ainda estava longe. Mas o chão era cheio de pedrinhas. A cada segundo, Levi parava com os pés feridos já em sangue por causa das pedrinhas pequenininha, ferindo os pés dele. Tinha que procurar as pedrinhas dentro do sapato grande, tirava o sapato, atrasava todo mundo, toda a marcha, e os pés feridos sangravam. Quando ele chegou lá em cima do monte, Jesus disse: Levi, o que te atrapalhou foi ver o alto, o sol no alto do monte, ou foram as pequenas pedrinhas do teu caminho que te feriram os pés? Aí ele diz, evidentemente que ele tinha se atrapalhado com as pequenas coisas que compõem o nosso cotidiano chamado, né? Então, esse lugar da produção da vida, como vão falar os cientistas sociais, o lugar hoje, a gente tem que reinventar os espaços afetivos da nossa vida, porque a globalização, a vida midiática, o mundo virtual, ele vai impessoalizando um tanto, mas vai conectando as pessoas. São dupla face, é uma dupla face. E o mundo local, ele precisa ser reinventado com a sua afetividade, com o jeito das pessoas serem, se conhecerem na sua diferença, que é uma das grandes aprendizagens do mundo hoje, conviver com a